a interação com os estudantes é tu que vai me passar perguntas e etc? Isso, como nós mais ou menos já conversamos antes, assim, ó, em torno de 1 hora, né? A gente vai deixar fluir bastante. Eu sei que tu fala bem e fala bastante, então eu vou te colocando eventualmente alguma pergunta, algum eixo, algum pilar, assim, né, que nos interesse, até porque a gente também tem disciplina de jornalismo ambiental. A gente tem aí essa Rosana, admitir. Já estou admitindo também. Eventualmente, Gi, eu vou te colocando alguma questão, alguma curiosidade, e depois dessa 1 hora, eu já vou organizando as questões que aparecerem no chat, vou te colocar as que o pessoal tenha feito ao longo da tua fala, por acaso tu não tenha visto, e abrimos posteriormente para perguntas, tá? Para interações. Isso. Tu tá com o microfone fechado, Gi. Tá, deixa eu rodar aqui então, acho que já está pronto aqui para eu poder rodar a vinheta e a gente pode dar o start, né? Ok. Faltam 5 minutos, né? Não sei se... Não, mas a vinheta não tem problema nenhum, deixa eu só ver onde é que ela foi parar, né? No total, a gente tem quanto tempo? A gente tem 1 hora, mais ou menos, para a tua fala corrida, né? Isso, eventualmente, como eu te disse, a gente vai interagir, mas eu quero que tu te sinta muito à vontade para explanar sobre a tua experiência. Eu vou te colocar inicialmente uma questão aqui, vou te apresentar. E depois de 1 hora, mais ou menos, né, Bebeto, a gente tem essa prática de começar... Até 1 hora, né? Isso, até... Eu preparei alguns slides só para dar uma esquentada na conversa. Eu acho que talvez eu comece por ele. Pode ser. Tu consegue compartilhar aí, Gi? Tá tranquilo para tu abrir ali a tela de compartilhamento? Travou aí. Deixa eu fechar aqui. Ai. Cadê a Gi? Caiu? Aqui. Ai. Não. Aqui. Não, tu consegue compartilhar, Gi, a tua tela? Acredito que sim. Tá. Qualquer coisa daí, eventualmente, quiser me enviar também, ou enviar para o Bebeto, a gente também, se falhar alguma coisa, a gente coloca. Bebeto sou eu, que ela só me conhece por Carlos. É o Carlos. Eu supus. Isso. Tá, deixa eu então, vamos dar aqui para rolar a vinheta, que a educação não deu tempo. Deixa eu ver aqui. Para. Sabe, né, Gi? Isso aqui são os gatos, nesse momento, arranhando o sofá. Inclusive, eu vou deixar para ti, tá? Para tu te apresentar como a... Entrou aí, gente. Entrou na tela a vinheta? Não. Então, vamos lá. Peraí, tem que sair. Já vejo pessoas do jornalismo aqui. Aqui. Bem... E agora? Não. Mas, Bebeto, se não rolar, não te preocupa. Não tem problema. Não é sempre que rola. O mais importante é a gente estar aqui fluindo. Não tá. Bom, anyway, vamos lá. Certo. Tudo contigo, cara. Tudo. Então, boa noite a todos. Boa noite, Gisele. Parabéns, né? Essa palestra, essa fala. Agora a gente fala palestra, é tão formal, né, Gi? Eu acho que não fica nada suave, né? Mas essa conversa, essa oportunidade de ouvir a Gisele, que tem tanta experiência na área, vem fechar, né, toda uma série de uma programação bem extensa e muito bem pensada, com pessoas interessantíssimas, temáticas atualíssimas e muito importantes para quem está se formando e para quem está pensando a comunicação hoje, né? Então, Gisele, te agradeço a tua participação aqui, é uma alegria te ver, nem que seja assim, né, Gi? Ultimamente. A gente não se vê pessoalmente faz muito tempo, acho que anos já, mas é uma alegria poder estar aqui mediando, enfim, só fazendo essa abertura para a tua fala,
como eu vinha falando antes, tu vais ter aí até 1 hora para tu fluir no que tu quiseres trazer a respeito dessa tua atuação, da tua experiência, das atualidades que tu vem vivendo e padecendo, né? Porque a gente sabe que quem é ligado ao meio ambiente hoje está tendo uma série de motivos para estar triste. E então, depois dessa cerca de 1 hora, a gente vai... eu vou organizando já as questões que aparecerem no chat, então, pessoal, podem fazer suas perguntas, propor as suas questões aí para a Gisele, que a gente vai encaminhar, e também vou abrir aí para todo mundo que quiser participar, fazer perguntas, interagir também. Certo? Deixa eu apresentar a Gisele, então. Ela é jornalista, mestre em comunicação e informação pela URGS, com quase 20 anos, não parece, né? Ela parece ter um pouco mais que isso, mas ela já tem 20 anos de experiência, tá? Em comunicação socioambiental. Ela já foi coordenadora de comunicação da ONG Instituto Centro de Vida, repórter de economia verde e sustentabilidade da página 22, a revista Página 22, chefe de redação online do canal Rural, coordenadora de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e hoje é diretora da agência Matiz Caboclo Comunicação. Gisele, então assim, a primeira coisa, a questão do socioambiental, a comunicação socioambiental. Se a gente falar em comunicação ambiental, em jornalismo ou ambiental ou ecojornalismo, já é algo novo relativamente, ou então que recém está começando a ser de amplo interesse, né, na academia, entre os estudantes, embora os estudos já sejam relativamente antigos no Brasil. A gente fala de comunicação socioambiental, é mais complexo ainda. A gente está falando em organizações, sociedade, ambiente. Conta pra gente o que é isso e o que te levou a isso também, né? Oi, Carla, obrigada pelo convite. Que boa oportunidade da gente se ver batendo um papo sobre um assunto que tu sabe que me mobiliza muito. Então, eu acho que o socioambiental, sim, ele adiciona uma complexidade, mas ele adiciona uma complexidade que é necessária, porque a gente se olha um pouco da história do movimento ecologista e quando essas discussões realmente ganharam corpo no século passado, ali pela década de 60, final da década de 60, começaram as mobilizações internacionais em torno da importância das questões ambientais, muito ligadas à poluição, principalmente agendas mais urbanas e tal. A gente vem de uma história em que a luta ambiental ela é muito ligada, ela é muito verde, né? Ela está focada em salve as baleias, salve o mico-leão-dourado, na proteção da natureza, na proteção das águas, na redução da poluição, em essas agendas que são muito de proteção realmente dos recursos naturais. Mas num contexto de terceiro mundo como o do Brasil, não é possível falar de meio ambiente sem falar das questões socioeconômicas envolvidas. Então, acho que é muito característico da América Latina, da Ásia, da África. A gente, quando fala das questões ambientais, a gente necessariamente está falando das questões socioambientais, porque as populações que mais sofrem com os problemas ambientais no sul global são as populações mais pobres, né? Então, não dá para falar de meio ambiente nesse contexto do sul global sem falar do social. Não é uma característica só do Brasil isso, se você olhar algumas notícias sobre grandes projetos de reflorestamento na África, eles são liderados por mulheres e por comunidades rurais em países africanos. Tem grandes movimentos também de combate à exploração, ao desmatamento para converter áreas de floresta em produção de palma, para fazer o óleo de palma. Quem está à frente desses movimentos são comunidades rurais, comunidades tradicionais, comunidades, talvez a gente possa chamar de comunidades indígenas, eu não sou muito especialista em Ásia para saber, né? Então, no sul global, a agenda ambiental ela está muito conectada com a agenda social, né? Que são as populações que mais sofrem com os problemas ambientais, né? Acho que talvez seja novo, o que seja novo, talvez nessa conversa, seja a projeção que isso tem ganhado nos últimos anos, nos anos mais recentes, principalmente na última década, mas a conversa não é exatamente nova, né?
Eu não sei se eu travei. Eu que travei. E como foi essa tua entrada, esse início dentro dessa área, assim? Eu sei que tu já andou muito por aí, já morou em aldeia, né, Gi? Já permaneceu ali um longo tempo. Conta disso daí pra gente, pro pessoal. Morar em aldeia eu não morei, mas eu visitei já alguns territórios indígenas e já passei assim alguns dias em territórios indígenas. Bem, a minha entrada no movimento socioambiental, ela se deu quando eu estava na graduação do curso de jornalismo ainda em Porto Alegre. Eu me envolvi em um projeto de pesquisa na Faculdade de Educação, que era sobre a alfabetização de jovens e adultos. E esse projeto de alfabetização de jovens e adultos, o público desse projeto eram as mulheres recicladoras da periferia de Porto Alegre. Então, eu entrei em contato com as pautas ambientais e com as pautas socioambientais durante a graduação. E aí, enfim, eu descobri muitas coisas, né? Descobri que essa é uma agenda extremamente relevante e importante. Eu entendi que a gente precisa lidar com isso para poder viver em um mundo melhor e mais justo. E aí acabei, assim, me envolvendo muito pessoalmente com toda a pauta ambiental, inicialmente com a área urbana, com a agenda que a gente chama de agenda marrom. E depois acabei, ainda durante a graduação, me aproximando do Núcleo de Ecojornalistas, que é uma organização de jornalistas dedicados às pautas ecológicas aqui no Rio Grande do Sul. É uma das mais antigas organizações desse tipo no Brasil. Me aproximei da professora Ilza Girardi, que foi minha orientadora na graduação e no mestrado, e que é a principal referência bibliográfica de jornalismo ambiental no Brasil. Ela pesquisa comunicação e jornalismo ambiental há muitos anos, praticamente toda a carreira acadêmica dela. E aí, enfim, foi um caminho sem volta, né? Quanto mais a gente conhece de um assunto, quanto mais a gente se envolve com um tema, mais ele se torna parte da nossa vida, né? Quando eu concluí a graduação, eu estava trabalhando na RBS como redatora, mas eu queria trabalhar exclusivamente com o meio ambiente, né? Eu queria trabalhar só com as questões socioambientais. No Rio Grande do Sul, infelizmente, esse mercado é muito restrito para quem quer trabalhar só com o meio ambiente, para quem quer viver disso como na comunicação, né? A gente não tem assim realmente muito espaço profissional no Rio Grande do Sul, e eu queria muito conhecer o resto do país. Eu queria viajar, andar por aí, conhecer o que tem de coisas interessantes no resto do país. Então, quando eu comecei a aplicar para vagas em organizações não governamentais de vários lugares do país, e em 2005 eu fui contratada para trabalhar em uma ONG de Mato Grosso, que chama Instituto Centro de Vida, e aí eu fui embora do Rio Grande do Sul e não voltei nunca mais. Eu voltei para fazer o mestrado, depois voltei para talvez fazer o doutorado, que não fiz, enfim. Mas fui trabalhar nessa região, no norte de Mato Grosso, na região do bioma Amazônia. E aí, bom, aí realmente é um caminho sem volta mesmo, né? Uma vez que a gente se apaixona pela floresta, não tem mais volta, e dali para frente toda a minha carreira profissional está relacionada a trabalhar com o meio ambiente, com desenvolvimento sustentável, com a conexão entre a agropecuária e as questões ambientais, com mudanças climáticas, com proteção da floresta, com toda essa agenda super deliciosa. Não te ouço, Carla. Tá fechado teu microfone, Carla. Tem que abrir o microfone. Sim, né? Eu tentando aqui não deixar a minha fungação da rinite poluir a fala. Esqueci. Mas, Gisele, hoje o teu trabalho com a Matiz, ele encerra de alguma maneira, né? Ele precisou de toda essa tua experiência em vários lugares. Já foi editora, já foi repórter, já foi, né? No Rio Grande do Sul, em outros lugares. Hoje, a Matiz, né, e essa comunicação socioambiental que tu fazes, qual é o foco exatamente desse trabalho e principalmente, né, na implicância disso que tu fala, né, que é a novidade, né, que isso agora
implica também muito mais fortemente, as pessoas têm cada vez mais noção de que não existe o fora e que eu, ser humano, sou cada vez sim mais impactado por aquilo que eventualmente eu faça, né, pelas minhas ações junto ao ambiente, aos diferentes ambientes. Como hoje a Matiz trabalha essa ideia, né? E quais são os seus clientes, por exemplo? A Matiz Caboclo é uma agência, é uma boutique de comunicação especializada em agroambiental e socioambiental. Nós hoje atendemos, a maior parte dos nossos clientes são organizações não governamentais, e eventualmente algumas empresas, startups ou negócios que tenham alguma pegada ambiental. Então nós trabalhamos é uma agência de comunicação clássica, mas especializada em um assunto. Então a gente faz assessoria de imprensa, planejamento de comunicação, mídias sociais, produção de conteúdo especializado e produtos digitais. A diferença disso é que a gente usa o ferramental da comunicação, nós somos uma agência de comunicação, oferecemos um serviço especializado em comunicação, mas os clientes que nos contratam, eles não precisam me explicar a diferença entre ribeirinho, pantaneiro e quilombola, por exemplo. Então, assim, a gente já tem essa bagagem de conhecimento, a gente já aporta essa sensibilidade e esse conhecimento específico. Então, a gente atende algumas organizações de Mato Grosso, o Instituto Centro de Vida hoje é uma delas, né? Eu trabalhei lá e hoje eles são meus clientes. Atendemos uma organização que chama Pacto das Águas, também em Mato Grosso, que trabalha com territórios indígenas e comunidades seringueiras, trabalhando com boas práticas, qualidade de produção e acesso ao mercado. Como clientes fixos, a gente tem como clientes que a gente trabalha por demanda, né, com produtos, uma empresa que chama Pecuária Sustentável da Amazônia, que é uma empresa de gestão de fazendas de pecuária para produzir carne de qualidade sem desmatamento e respeitando a legislação ambiental. É possível e é economicamente viável. E aí, eventualmente, a gente atende outros clientes. Por exemplo, a gente já fez alguns materiais para o WWF, já atendi o IDESAM, uma organização do Manaus, que trabalha com produtos madeireiros produtos florestais não madeireiros, com os produtos extrativistas, castanhas, óleos, produtos essenciais da floresta. Já atendemos por demanda também a Fundação Amazônia Sustentável, com produtos digitais. Então, a gente tem um cast de clientes mais ou menos fixos, com esse conjunto de trabalhos que é produção de conteúdo, publicações, vídeo, animação. A gente traz esse aporte de um olhar especializado, altamente especializado sobre um conteúdo para atender clientes que precisam desse olhar especializado, né? Isso poupa tempo do cliente contratar alguém que já entende qual é a bandeira deles, né? Certo, e tu falaste também nessa questão do ser viável, economicamente viável. A gente ouve, né, frequentemente essa questão de que o orgânico seria viável se houvesse realmente a produção, né, de alimentos orgânicos seria viável se houvesse realmente uma boa vontade. Me parece que essa questão de ter uma criação ou de todo um processo industrial sustentável envolvendo criação, envolvendo plantio de alguma coisa, é muito próxima dessa polêmica ou dessa ideia que para muitos é um sonho ainda, né? É uma quimera, assim, quem sabe, não, orgânicos não teria como. Como é que tu trabalha isso, Gisele? Como é que tu dá visibilidade para isso que grande parte dos investidores, dos empresários, entende que não é viável? Como é que tu mostra, como é que tu trabalha no sentido de dar visibilidade para esse tipo de negócio viável, sustentável? Bom, usando as ferramentas do jornalismo, Carla, da reportagem e da reportagem de economia, principalmente. Acho que o que eu faço hoje, tendo uma agência de comunicação, não é jornalismo, né? Eu não estou em um veículo de comunicação, mas eu uso as ferramentas do jornalismo como ferramentas que me ajudam a posicionar o trabalho que nós fazemos, né? Então, quando eu vou oferecer uma pauta, eu já sei quais são as perguntas que um repórter de economia, por exemplo, vai fazer. Eu já tive no veículo, eu conheço esse mercado. Então, eu ajudo o cliente a preparar a pauta dele, já prevendo esse tipo de coisas. Eu vou fazer as perguntas que um repórter faria. Muitas vezes, até como assessora de imprensa e como assessora de comunicação, eu faço as piores perguntas, né?
Acho que é muito a minha função como assessora de imprensa e como assessora de comunicação, perguntar tudo, as perguntas mais difíceis, inclusive, para poder ajudar o meu cliente a decidir como é que ele vai posicionar a pauta dele, o que ele vai esperar da imprensa, encontrar qual é o ângulo daquele conteúdo e daquela notícia que vai fazer com que o jornalista se interesse e que a gente consiga contar aquela história, né? Então, me acontece com frequência de eu bombardear o cliente de perguntas e ele diz, não, mas veja bem, eu não tenho resposta para isso. Eu falei, então, é melhor você dizer isso para mim do que para o repórter do Valor, né? Sim. Mas eu acho que isso depende, varia muito de caso a caso, assim. Eu acho que em termos de como eu faço isso profissionalmente, como uma profissional de comunicação, é isso. Eu faço o que seria uma reportagem com o cliente para conseguir definir qual é o melhor posicionamento para ele. Em termos de ativista, eu tenho muito conhecimento nesses anos todos de trabalhar com isso, sobre esses temas, então não dá para me passar a perna, né? Se é um tema que eu estou vendo que ele não vai se sustentar e que ele não vai ficar em pé, eu prefiro não atender o cliente. Acho que travou, não sei se foi só para mim. Estou aqui. Deu para ouvir até o cliente, não sei se tu falou mais alguma coisa. Não, eu parei aí. Quando eu pensei sobre o que eu ia conversar hoje com os alunos, eu sempre tenho um pouco de dificuldade de conversar com alunos, porque a minha perspectiva nunca é das mais otimistas, né? Tenho receio de espantar os alunos, assim. Eu já ouvi em sala de aula coisas como do tipo, nossa, você acabou com a minha vida hoje. Mas eu selecionei algumas coisas para pensar sobre isso, assim, como que a gente faz comunicação socioambiental nesse planeta em crise, né? Não sei se é o momento da gente olhar para isso agora, depois a gente continua com as perguntas. Gisele, eu só estou fazendo perguntas porque tu fala um pouco e eu fico pensando, será que ela vai seguir, 2 passos? Senão eu tenho perguntas, mas eu quero que tu siga à vontade. Então peraí, deixa eu mostrar umas coisinhas aqui que eu acho que pode esquentar o debate com a turma. Vamos só descobrir como é que a gente faz para... Aqui... Ok. Chegou a minha tela aí? Sim. Sim, tá. Chegou. Então, acho que eu gosto bastante de conversar com estudantes, porque quando eu estava nesse lugar, né, quando eu estava na universidade, esses eram momentos em que ouvir outras pessoas falando sobre as suas experiências profissionais e tal, me ajudou muito a escolher o caminho que eu queria seguir, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer, assim, estabelecer, é de que crise que a gente está falando ao falar das crises socioambientais. Então, do que eu estou falando, eu, Gisele, estou falando quando eu falo que a gente faz comunicação em um mundo em crise. Eu estou falando da emergência climática, não tenham a menor dúvida disso. A gente, ativistas e quem trabalha com o mundo socioambiental, a gente sofre da síndrome de Cassandra, né? A gente fica gritando em praça pública que vai acontecer e ninguém nos dá ouvidos. Então, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, já desde 2007 previa a intensificação de eventos extremos. Nós não agimos. Desde 2012, no Brasil, os ambientalistas que trabalham com monitoramento do desmatamento na Amazônia vêm alertando sobre a tendência de aumento do desmatamento e dizendo isso é ruim, isso compromete as metas climáticas do Brasil, isso aumenta a emissão dos gases de efeito estufa do Brasil, isso é ruim para a perda de biodiversidade, isso é um problema para todo mundo, né? Isso vai alterar o regime de chuvas no centro-oeste, no sul e no sudeste, vai dar ruim. Quando começou a pandemia de Covid no começo desse ano, nós alertamos que essa pandemia tinha potencial de atingir muito fortemente os povos indígenas e também absolutamente nada foi feito. Já desde o começo do ano a gente vinha, enfim, os climatologistas vinham dizendo, esse ano tem a previsão de uma seca muito extrema na região do Cerrado e do Pantanal, isso vai agravar a época dos incêndios e a gente precisa se preparar para isso. Bom, ninguém se preparou para isso, o governo não se preparou para isso, as organizações de campo, enfim, que trabalham com esses biomas não têm
como se preparar para isso sem um aporte de políticas públicas adequadas para isso. Então, deu o desastre que nós vimos, né? 27%, ou seja, quase um terço do bioma do Pantanal no Brasil foi lambido pelo fogo em 4 meses, né? Então, é dessa crise que nós estamos falando, e tudo isso é a crise da emergência climática. Assim, uma das dificuldades de se fazer comunicação socioambiental é que a gente vira, mexe, corre para um lado e corre para um outro, a gente vai bater em algum destes assuntos, e eles são assuntos difíceis de dizer, né? São difíceis de explicar. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de sempre trazer para o debate quando a gente fala em crise climática e em crise ambiental, é esse estudo do Rockström, que é o do Centro de Estudos de Resiliência da Universidade de Estocolmo, em que eles definiram os 9 limites do planeta, ou seja, 9 aspectos que fazem com que você mexendo em um desses 9 aspectos, a gente mexe no balanço biogeoclimático da Terra, que permitiu as condições para que a nossa espécie se desenvolvesse da maneira como ela se desenvolveu. Esses 9 são mudanças climáticas, perda de biodiversidade, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, e alguns que são um pouco mais desconhecidos. Então, a quantidade de nitrogênio removido na atmosfera, que altera o balanço de gases da atmosfera, a quantidade de fósforo depositado nos oceanos, que altera a disponibilidade de comida para a cadeia alimentar dos oceanos, o índice de acidificação dos oceanos, que tem a ver com o aumento da temperatura dos oceanos, a conversão da vegetação natural para agropecuária, ou seja, a nossa forma de uso da terra, o nosso tanto de consumo de água doce, os aerossóis na atmosfera. Acho que os mais novinhos não devem lembrar tanto dos aerossóis, mas quem é mais velha como eu lembra da fase que a gente tinha que trocar as geladeiras, porque a geladeira tinha um gás de aerossóis que aumentava o buraco na camada do ozônio e a poluição química. Desses 9, os 4 primeiros a gente já passou do limite. Os outros 3, a gente está muito perto. A gente está perigosamente perto. E os outros 2, foi impossível chegar em uma conta numérica que diga o limite é esse aqui. Então, é dessa crise climática que nós estamos falando. E qualquer assunto que a gente vá falar sobre mudanças climáticas, perda de florestas, sobre fogo no Pantanal, fogo na Amazônia, fogo no bioma Pampa, sobre poluição das águas, sobre qualidade do ar, sobre pandemias de vírus que estão vindo da fauna, porque agora a fauna está cada vez mais em contato com as populações humanas como não estava antes, a gente vai falar de algum destes 9 pontos. Então, para fazer comunicação nesse cenário, que é um cenário desesperador, na verdade. A primeira vez que eu li esse estudo do Rockström, a minha sanidade mental balançou, porque eu fiquei pensando assim, bom, o que eu faço agora, né? Nada, não tenho o que fazer. Acabou, a gente, né, fez alguma coisa aqui que não devia. Mas sim, como comunicadores é esse cenário que a gente precisa trabalhar. Então, com quais lentes, né? O que fazer? Como comunicar nesse cenário em crise? Eu acho que a primeira coisa que eu trago é que a gente tem que ser militantes das ciências. E não só das ciências naturais. Então, as 2 telas anteriores que eu mostrei são hard sciences, são ciências naturais da Terra. A gente está falando de estudo do clima, a gente está falando de geografia, a gente está falando de condições biogeoclimáticas, mas a gente não pode esquecer das lentes das ciências sociais para olhar também para essa crise, para essa emergência ambiental e para essa emergência climática, porque há fatores de política, de economia, que são absolutamente cruciais e fundamentais para a gente entender e poder resolver essa crise, porque a gente vai precisar resolver ela de alguma forma, né? E as ciências da comunicação e da informação também têm um papel nisso, porque é isso, como é que a gente vai mobilizar a população do planeta inteiro para entender esses 9 limites? É com comunicação e informação. É fácil? Absolutamente não. Eu estou fazendo isso desde
antes de 2000, desde o início dos anos 2000, e eu não sei se eu faço direito. Uma segunda coisa que eu acho que como comunicadores é extremamente importante é que a gente consiga entender as diferentes audiências e que a gente tenha a capacidade de criar formas de dialogar com essas diferentes audiências de uma forma transparente, de uma forma ética e de uma forma construtiva. Porque esse volume de informações sobre a desgraça socioambiental que a gente está submetendo o planeta, ele pode ser paralisante, porque de vez em quando dá uma sensação de eu não tenho o que fazer, vou aqui viver minha vida do jeito que dá. Mas acho que tem cada vez mais, a internet tem está nos trazendo muitos desafios com as fake news, com o excesso do culto à imagem, com o hiperconsumo, mas a internet também está nos trazendo espaço para criar coisas diferentes. Então, essa série da Wired sobre os 5 níveis de explicação é um exemplo de como a gente tenta dialogar com diferentes audiências e entende que a gente precisa trazer assuntos complexos. Esse, por exemplo, lasers, como lasers funcionam. A gente precisa conseguir achar uma maneira criativa, educativa, informativa e construtiva de falar sobre o mesmo assunto com diferentes audiências. E isso não é um desafio trivial, e esse é o desafio dos profissionais de comunicação daqui para frente. Além disso, tem um ecossistema de comunicação extremamente rico, que já existe, que já está em lugar e que se fortalece cada vez mais, principalmente na internet, que ele passa despercebido de quem está no meu lugar, de ser uma pessoa. Eu vivo como eu digo, durante a pandemia eu fiz uma série de drinks no IGTV para me divertir um pouco com as pessoas e manter a sanidade mental no ar. Uma das coisas que eu ficava dizendo para as pessoas é que eu estou ali vivendo na minha torre do privilégio, né? Eu sou branca, tenho ensino superior, tenho minha empresa, tenho uma situação financeira confortável, etc. Então, é muito fácil para uma pessoa que está no meu extrato social ter zero contato com todo esse ecossistema de comunicação indígena, negro, periférico, quilombola, que está lá no front das socioambientais. Entendeu? Eu moro em São Paulo, quase na Avenida Paulista. Eu não estou mais no front, eu não estou mais aonde a floresta está pegando fogo. Mas tem muitos comunicadores que estão, e a gente precisa achar formas de trabalhar integrado com eles. É isso uma das coisas que a gente tem feito na agência. Né? Há alguns exemplos desse ecossistema, então recomendo que vocês sigam o Vario. Ele é um estudante de comunicação, ele é um comunicador indígena, ele é do povo Chavante em Mato Grosso, e ele está mandando muito bem no TikTok, no Instagram, no YouTube, falando sobre a sua cultura, o seu povo e o que é ser indígena, ou seja, tomando conta do seu lugar de fala e colocando a sua voz de indígena para conversar, não só com os indígenas, mas com os não indígenas, para fazer esse encontro cultural. Assim como ele tem dezenas. Tem até uma banda de metal guarani. Acho que um outro exemplo, saindo da área da floresta, eu não sei se vocês assistiram essa série de vídeos ou de podcasts do Emicida, o Amarelo Prisma, são acho que 5 episódios, em que ele fala sobre sustentabilidade na periferia, ao longo dos 5 episódios. E é maravilhoso. E é incrível, e é de uma maneira em que eu não sei falar. Eu nunca consegui falar com populações periféricas como o Emicida consegue e com a competência que ele fez nessa série. Então, a gente, para fazer comunicação nesses tempos em crise, a gente tem que entender a crise, a gente tem que entender as diferentes audiências com as quais a gente vai conversar e a gente tem que se aliar com quem já está lá no front fazendo essa comunicação. A gente precisa se abrir para questões que são muito difíceis, mas também que podem ser enfrentadas de maneira positiva e criativa e trazendo aliados ou nos tornando aliados de quem está fazendo comunicação de diversas formas. Acho que era um pouco isso, assim, a minha visão sobre o que eu faço como comunicadora. Está um pouco resumida aqui nessas telinhas. Agora, eu não sei se eu parei de compartilhar.
Parou, Gi. Achei interessante, Gisele, e acho que merece todo o destaque essa tríade, né? De que tu fala sobre entender a crise, saber quais são as audiências e aliar-se com quem está no fronte. Na verdade, tu bem falou assim, faz 20 anos que eu estou fazendo isso e eu não sei se eu estou fazendo direito. Eu acredito que a primeira coisa é começar, né? Quando a gente fala em, vamos lá, não vão ingênuos para entrevistar a pessoa, pode ser qualquer fonte, mas principalmente quando você lida com o jornalismo especializado, seja ele qual for a área, isso é fundamental, você conhecer, entender o que está em jogo, né? Quando tu fala nos 9 fatores da crise, digamos assim, né? Dessa crise global que nós estamos vivendo. Primeira coisa, entender antes de tentar falar sobre, né? A gente tem aí um encontro nacional de pesquisadores sobre jornalismo ambiental, né? Em 2018, a gente conseguiu levar um estudo aqui, um histórico sobre o nosso Jornal Eco. Aliás, entrem lá, certo? centralsul.org/Jornal Eco. Depois te mando, Gi, a nossa última edição. Então, assim, é um momento de muita troca, é um momento em que, por exemplo, eu vi as pessoas, o Roberto Vilar, né, por exemplo, conhecidíssimo aí por ti também, falando sobre o quanto ele era ridicularizado até os anos 90, sendo o eco chato da redação. Hoje a gente tem que o ecojornalismo é uma realidade, a gente tem mais do que um jornalismo ambiental, mas um ecojornalismo. E aí a gente entra, Gi, naquilo que é uma das grandes discussões, né? A coisa da objetividade. O ecojornalista, ele é um engajado. É isso, Gi, tu concorda? Nem sempre. É a fala do Vilar, né? Não sei. Não, eu acho que... faz tempo que eu não bato esse papo com o Vilar. Eu acho que de uma certa maneira sim, porque eu tenho um pouco de cuidado com o engajado, porque é fácil a gente tomar pedrada com isso, assim, sabe? Mas qual é a minha visão? O conhecimento é irreversível e o conhecimento é transformador. Então, a partir do momento em que você acessa uma informação e transforma ela em um conhecimento, em alguma coisa que você entendeu, que você sabe, que já passa a fazer parte da sua vida, não dá para deixar de saber. Então, eu não tenho como deixar de saber o que eu já li do IPCC. Eu não tenho como deixar de saber o que eu já li desse estudo do Rockstrom. E tendo lido e tendo feito essas coisas, é impossível eu saber isso e não fazer nada. É impossível eu saber tudo que eu sei sobre a Amazônia, sobre mudanças climáticas, sobre povos e comunidades tradicionais e não fazer nada. Então, nesse sentido, sim, eu sou engajada. Sou absolutamente engajada, mas hoje eu sou ativista mesmo, né? Não vivo do jornalismo em redação, né? Agora, isso não significa que o jornalista, quando está em redação, fazendo o seu trabalho como jornalista, ele ao defender uma bandeira de uma certa forma, ele não pode deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer, que é jornalismo. E o jornalismo tem uma série de ferramentas e de saber fazer, né? Uma série de condições de fazer que nos fazem fazer um material que ele tem que ser objetivo, de que ele tem que trazer a informação mais completa e transparente e clara e objetiva possível. Eu não acredito em isenção, a gente não consegue se despir de si mesmo na hora de fazer uma entrevista, a gente não consegue se despir de si mesmo na hora de escolher qual é o enfoque que eu vou dar na matéria, a gente não consegue se despir de si mesmo na hora de receber uma informação de uma fonte e tomar a decisão de daquilo que ele me disse, quais são as coisas mais relevantes para o público, né?
Mas o fazer jornalístico tem ali alguns seus cânones que nos orientam em como que a gente vai fazer um material que seja objetivo, ou seja, que não seja inverídico. A gente não pode ser impreciso, a gente não pode ser incoerente, a gente não pode ser inverídico. Então, acho que eu tenho um pouco de medo de dizer que todo jornalista que trabalha com o meio ambiente é um jornalista engajado, porque às vezes isso pode gerar argumento para dizer, vê, fake news. Sim, exatamente. O discurso apaixonado, né? Esse é o problema. Claro. Mas, ultimamente, Gisele, uma atualidade em relação a essa área, né, é o mini manual para cobertura de mudanças climáticas, né? Eu vi. Recentemente lançado. Então, são os grupos de pesquisa em estudos de jornalismo da UFSM e jornalismo ambiental da URGS, justamente, que são aí certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, elaborando esse mini manual. Eu não sei se tu chegou a ter contato com esse material, Gi, ou se tu sabe desse processo todo. Fez parte desse processo? Não fiz. Já, assim, ser empreendedora é uma coisa muito desgastante. Então, desde que eu abri a agência, eu não consigo fazer outra coisa que não seja ser dona da agência. Pois é. E, Gisele, esse manual, ele, digamos assim, que entra dentro dessa proposta, né, que tu tem de ser engajado, sim, mas ter conhecimento técnico e trazer dados, né? Eu acredito que seja um dos grandes pilares para esse tipo de trabalho. Como as pessoas podem, digamos assim, como a gente pode entender o mini manual como um plus aí na nossa atuação como jornalistas? Eu acho que as pessoas que elaboraram esse manual são pessoas que com quem eu convivi na minha vida acadêmica e na minha vida profissional em diferentes momentos, e são, assim, as melhores fontes disponíveis hoje, acho que no país, para falar sobre isso, né? Eu acho que ter materiais como esse, eu acho que quando eu estava na graduação, tinha o 10 dicas práticas de como fazer reportagens ambientais. Era uma coisinha muito boa, porque quando você está começando no caminho, principalmente para os jovens, né, para quem está começando a cobrir essas pautas, a gente se sente meio perdido, total, porque é isso. Primeiro, é um assunto complexo, tem um monte de fontes, nem sempre alguém vai te dizer em quais são as fontes que são mais interessantes e quais são as que não dá para dar trela. Então a gente precisa um pouco de como é que eu navego nesse mundo, como é que eu navego nessa história, assim, como é que eu escolho fontes, como é que eu vou atrás, como é que eu procuro, como é que eu me preparo para entrevista, o que eu preciso saber de antemão antes de começar a cobrir esse assunto. Então acho que o manual ele cumpre esse papel de contribuir com a formação de repórteres preparados para cobrir a área ambiental, porque na área de socioambiental, principalmente, a gente não consegue fazer jornalismo declaratório. Não dá para pegar a fonte disse, a fonte disse, a fonte disse, a fonte disse, a fonte disse e fazer uma matéria de uma página inteira. Você precisa costurar todos esses disses, mostrar o contraditório, e o contraditório é uma parte importante. Assim, eu acho que a comunicação muito declaratória, que é eu pego as fontes oficiais e cubro a matéria que eu tenho que cobrir, ela deixa pouco espaço para o contraditório na área socioambiental, porque às vezes o contraditório é aquela fonte que vai ser muito difícil de achar. O contraditório é a liderança quilombola que está lá vivendo na sua área rural e que perdeu a roça inteira para o fogo e que não tem para quem reclamar. O contraditório é a liderança indígena que contesta a FUNAI e que diz assim, não, a gente chamou a FUNAI para vir aqui apagar o fogo e eles disseram que não tinham como chegar. E aí a reportagem que conseguiu chegar lá na aldeia chegou facilmente de barco. Então, acho que esses manuais ajudam como um guia para isso, assim, sabe? Para como a gente se prepara para cobrir um tema complexo como esses, porque eu vejo, acho que a história das mudanças climáticas e dos negacionistas do clima, para mim, é o maior exemplo de como a gente precisa de um manual, inclusive para nos tirar de uma roubada, que é dar uma voz de igualdade, um peso de igualdade, para uma turma que representa menos de 3% do consenso científico. Então, ok, a gente precisa do contraditório, ok, a gente tem que procurar todos os lados de uma notícia, mas um lado que representa 3% do consenso científico é irrelevante estatisticamente para começo de conversa, e a gente deu voz para esses caras, né? Então,
acho que eu nunca, mas, enfim, a imprensa deu, né? Então, acho que tem alguns dilemas da cobertura do jornal que olhar para materiais como esse, às vezes, nos ajudam a não cair nele, né? Ou até poder argumentar com o editor. Se o editor diz, não, vai lá e tem que achar alguém que seja contra. Às vezes é estúpido querer ser contra um negócio que é consenso científico, né? Exatamente. Mas, Gisele, eu estou tentando aqui enviar o PDF aqui do mini manual, mas é fácil de encontrar, tá, pessoal? Mini manual para cobertura de mudanças climáticas. Então, é um arquivo que está sendo bastante falado aí atualmente nas redes. Gisele, falando em fogo, né? Comunidades inteiras atingidas, claro, além de toda uma fauna, uma flora. Fala pra gente um pouco dessa tua experiência mais recente, triste aí com a questão do Pantanal e, claro, outros casos e outros focos que muitas vezes não são tão mediatizados, né? Mas esse é um dos mais evidentes. Sim. Olha, ano passado, quando começou a estação de fogo no ano passado, bom, todo ano tem estação, eu não sei o quanto vocês, os estudantes que estão nos ouvindo, conhecem essa agenda, mas o inverno no Centro-Oeste, que é a estação seca do Centro-Oeste, e um pedaço da Amazônia ali está no Centro-Oeste, tem esse mesmo ritmo, é a estação seca porque literalmente não chove durante 4 meses. Então, assim, as chuvas encerram na área ali de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, sul do Pará, sul do Amazonas. As chuvas param ali por volta de maio. No melhor dos cenários, dá uma chuva em julho e só volta a chover em outubro. Então, de fato, a umidade do ar baixa muito, baixa 10%, 8%, 15%, sendo que o padrão que a OMS tem como referência para o que é uma boa qualidade de umidade do ar acima de 60%. Então, é uma estação muito seca. Qualquer coisa pega fogo muito rapidamente nessa época. Por que tem fogo nessa região? Tem fogo nessa região porque é a estação que as pessoas aproveitam para limpar pastagens e limpar áreas de floresta para fazer a conversão para a produção agropecuária. Então, por isso, é a época mais seca, queima mais fácil, queima mais rápido, ou seja, é mais barato. Mas também é muito mais fácil de sair do controle, né, que foi o que aconteceu. Então, ano passado foi um ano diferente. Ano passado não foi um ano tão, mas a gente viu em julho do ano passado, que ainda é o início da estação seca, ou seja, parou de chover em maio, né? Então, em julho ainda está no início da estação seca. A quantidade de fogo piora mesmo em agosto e setembro, e às vezes a primeira quinzena de outubro. Em julho, a gente viu o maior número de, assim, a curva de fire spots, gente, eu esqueci. Não são de queimadas, mas são de focos de calor, de focos de calor, aumentou em julho como a gente não via há mais de 5, 6 anos, talvez 8 anos, a quantidade de focos que tinha em julho. E isso num cenário em que não estava tão seco. Então, todo mundo acionou o alerta, que foi o movimento que vocês devem ter visto no ano passado, que até o Leonardo DiCaprio e a Greta Thunberg falaram das queimadas na Amazônia. A gente acionou o alerta porque o que a gente viu? Se em julho tá assim, quando chegar em agosto, a gente vai estar no inferno. Tudo vai estar queimando. E aí isso gerou uma demanda de imprensa que eu fui o meu cliente que atende esse tipo de demanda, que é o ICV, que faz análises espaciais, análises territoriais, traz um olhar de inteligência territorial, analisando essas tendências, imagens de satélite e tal. A gente tem uma média de inserção de imprensa no clipping deles de entre 40 e 50 inserções de imprensa por mês. Então, a gente faz 1 ou 2 releases, sai em 1 ou 2 grandes veículos e aí um monte de veículos replica. Em julho do ano passado, a gente pulou para 150. Então, em um mês, a gente atendeu 3 vezes mais do que a gente costuma atender de imprensa. Ninguém estava preparado para isso, assim. E foi absolutamente exaustivo, porque daí a gente tinha
todo mundo querendo ir para o mesmo lugar, falar com as mesmas comunidades atingidas. A gente tinha um monte de imprensa internacional querendo fazer imagem da floresta pegando fogo, e são lugares de difícil acesso, e conversar com comunidades afetadas. Conversar com comunidades afetadas na fronteira agrícola, em uma área que é marcada por um alto grau de ilegalidade, ou seja, desmatamento ilegal, mineração ilegal, extração ilegal de madeira, pressão sobre comunidades indígenas, pressão sobre assentamentos da reforma agrária, pressão sobre comunidades ribeirinhas, isso pode significar colocar a vida dessas pessoas em risco. Então, no ano passado, na agência, a gente se esfolou trabalhando para conseguir atender a imprensa, atender o pedido de todo mundo e dar visibilidade ao que estava acontecendo, porque é extremamente relevante. Essa visibilidade ajuda a mobilizar. A gente teve redução nas queimadas depois desse movimento todo de junho e julho, porque senão realmente o cenário da Amazônia no ano passado teria sido mais catastrófico ainda. Mas a gente tinha que ter esse cuidado de não mandar todo mundo falar com a mesma liderança comunitária, porque isso significa botar um alvo nas costas dessa liderança comunitária. Então, é muito delicado isso para a gente conseguir avaliar em que momento, para uma comunidade que está no interior, que está fragilizada, que está exposta, que não tem acesso à segurança, que se for registrar uma ocorrência na delegacia do município, provavelmente o delegado é amigo do fazendeiro, também não vai ajudar a proteger essa liderança, a gente tem que ter esse cuidado de não colocar um alvo nas costas das pessoas, e isso é um trabalho muito exaustivo, mas que é preciso ser feito, e é um profissional de comunicação especializado e experiente que tem que fazer isso, porque é um risco muito grande. Esse ano, o que aconteceu no Pantanal, a gente tinha alertas. Então, o INPE tinha feito um alerta sobre o quanto a seca desse ano ia ser mais intensa nessa região. Os climatologistas estavam avisando, olha, esse ano as condições climáticas, o Pantanal vai viver a pior seca que já viveu. O Rio Paraguai, que é o principal rio da bacia do Pantanal, já estava baixando cedo, mas o governo federal e os governos estaduais não se mobilizaram para colocar em campo equipes de prevenção. Depois que o negócio está pegando fogo, é muito mais difícil. Então, o que aconteceu esse ano, a gente teve ainda muito mais atendimento à imprensa do que a gente teve na Amazônia, por duas questões. Primeiro, porque o bioma Pantanal, ele é de mais fácil acesso, você tem duas capitais em cada ponta do bioma, Campo Grande e Cuiabá, então você tem um acesso mais próximo de avião, é mais fácil chegar nesses lugares, ele é um bioma mais aberto, e ele é um bioma onde, diferente da floresta amazônica, que é uma floresta alta e fechada, você não consegue ver a fauna facilmente, o Pantanal é um paraíso. Qualquer ida no Pantanal, você vê muitos animais. E isso nos mobiliza muito, né? As imagens das onças com as patas queimadas rodaram o mundo. E o nosso esforço na agência e com os clientes que nós atendemos foi aproveitar essa onda para poder dar visibilidade para as comunidades afetadas. Em 3 territórios indígenas em Mato Grosso que tiveram mais de 80% do seu território queimado. Isso significa que essas comunidades indígenas perderam roça, perderam árvores com frutas, perderam de sementes e de óleos e de outras variedades que eles consomem tradicionalmente, perderam caça, e agora que começou a chover, eles vão perder o peixe, porque tem um acúmulo de cinzas na terra, muito grande. Quando essas cinzas lixiviarem para dentro do rio agora com as primeiras chuvas, essas primeiras chuvas são ácidas e vai ter mortandade de peixes. Então, assim, é um desastre nunca visto no Pantanal. É um efeito em cadeia, né? Uma reação, um efeito dominó, digamos assim, uma coisa vai levando a outra. Gisele, pessoal, Bebeto, acho que vamos começar, né, a abrir para as interações aqui. A Laura Antunes fez uma pergunta bem embasada. Sim, tem a Laura ali. Olha a Laurinha, então. Gi, não sei se tu consegues ler aí, ó. Você falou sobre as diferentes lentes presentes na comunicação socioambiental. Porém, percebo que existe uma falta de conexão dessas lentes na cobertura midiática tradicional, principalmente. Por exemplo, a falta de relação entre as queimadas e desmatamento com a crise climática.
da pandemia com o agronegócio. Com essa situação, como essa situação interfere na percepção da população sobre o colapso ambiental que vivemos? A capacidade de resposta e agência não fica limitada com a desconexão entre as pautas? Então, né? Obrigada, Laura, pela pergunta que a gente está tentando responder há muitos anos. Muito boa, né, Gisele, essa pergunta. É fundamental isso, Laura. Eu acho que vamos lá, eu não fiz um estudo formal sobre isso, então as minhas percepções são muito daquilo que eu estou interagindo com os veículos e com os repórteres e das coisas que eu leio, né? Embora eu trabalhe com isso, eu não consigo ler tudo, que sai, eu não consigo ler todos os veículos, assim, é impossível, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu tenho uma percepção de que isso melhorou um pouco, essa capacidade de conexão entre as coisas melhorou um pouco, mas aí a gente tem, assim, acho que muitas faces desse problema, entendeu? Quando eu estou falando com a Folha de São Paulo, com o G1, com o Estadão, com o UOL, com o Valor, com a BBC, com o New York Times, com a National Geographic, eu estou falando com um público muito restrito. Então, esse é um primeiro problema. Esses veículos, eles conseguem fazer já uma cobertura um pouco mais complexa, eles conseguem olhar e conectar mais esses assuntos, eles já têm, a maioria deles tem repórteres especializados que têm essa sacada, mas quem lê esses veículos somos nós, né? E os tomadores de decisão, os líderes de empresas, os líderes políticos. Então, esses grandes veículos, né, essa mídia tradicional, ela é uma mídia que influencia os tomadores de decisão, influencia os ciclos econômicos e os ciclos de poder, mas elas não estão falando com a população geral o tempo todo. Então, eu acho que o desafio de fazer com que a imprensa consiga dar a cobertura para esses assuntos mais complexos, eu acho que a gente já avançou muito, mas não esquecendo que a gente tem duas grandes limitações nos jornais. Uma é de recursos humanos, os jornais viraram padarias que querem fazer cada vez mais pão com cada vez menos farinha, ou seja, cada vez mais notícia com cada vez menos jornalista. Então tem uma limitação de tempo que os seres humanos têm para conseguir fazer uma apuração complexa como essa e entregar a matéria amanhã. E a segunda é uma limitação de espaço, porque mesmo na internet, não dá para fazer um texto de 10 mil, 14 mil caracteres, porque a galera não vai ler. Então, olhando para a imprensa formal, para a grande imprensa, eu acho que a gente já percorreu um longo caminho e eu não vejo um cenário tão incapaz de fazer essas conexões como quando eu comecei a estudar enfim, a querer viver de comunicação e meio ambiente. Agora a gente tem todo o resto da comunicação, né? O que está no YouTube, o que está nos influenciadores no Instagram, o que está nas pessoas populares, nos artistas que estão falando sobre esse assunto e tal. Eu não tenho uma avaliação sobre isso. Eu vivo numa bolha de quem já está envolvido com esses temas. Então, na minha bolha está tudo certo. Fora da minha bolha, eu não faço a menor ideia. Mas, por exemplo, o Emicida não está na minha bolha. Eu sou metaleira, eu não gosto de rap e hip hop. Então, o Emicida caiu na minha história porque uma pessoa me disse, do movimento negro, me falou: Gi, você vai gostar. Ouve o Amarelo. E ouve o podcast. E aí eu parei para ouvir e eu fiquei absolutamente embasbacada com a brilhante capacidade que ele teve de trazer essa complexidade para dentro de um assunto, falando com um público que eu nunca vou conseguir acessar. Não é o público com quem eu me relaciono. Então, eu acho que tem um bom caminho a percorrer, sim, Laura. Eu acho que esses assuntos todos são muito complexos e quanto mais a gente conseguir conectar essas coisas e mostrar essas conexões para as pessoas, melhor. Mas a gente também não está, pelo menos do meu ponto de vista, né, de quem começou a trilhar isso no início dos anos 2000, tem muito avanço, melhorou bastante. Certo, não sei se mais alguém tem alguma questão, gente, mas Gisele, eu conecto aí com algo que tu comentou agora, a questão dos, agora não, né, mas tu vem falando
diferentes públicos, as diferentes audiências e os diferentes produtos e temas, mas principalmente as formas como chegar a essas audiências. Tu falou que tu é metaleira e que não curte hip hop, mas podemos pensar que o conteúdo é o mesmo, trabalhado com diferentes linguagens, né? A gente está aqui com pessoas que fazem parte de diferentes faixas etárias, diferentes universos, interesses, mas certamente estamos todos compartilhando o mesmo planeta, o mesmo ambiente de modo geral, e eu gostaria de saber de ti se tu tens assim, ó, algumas fontes, falamos em podcasts, algumas referências que possam nos unir, né, em prol assim de uma busca sobre esse tipo de conteúdo, que tipos de podcasts tu poderia nos indicar, sites interessantes, não sei se tu poderia nos passar algumas das tuas referências. Claro, posso sim. Bom, as minhas referências, eu não sei se as minhas referências são muito criativas, porque é isso, quanto mais especialista a gente fica num tema, eu acho que mais a gente se distancia da criatividade. Então, essa é uma coisa que eu sinto falta, assim, quando eu encontro coisas como essa série do Amarelo, eu fico assim, eu vicio e eu fico tentando achar o que mais tem de coisas disso. Mas, em geral, as minhas referências são, para quem está no jornalismo especificamente, e desejando trabalhar com reportagem, ir para veículo, trabalhar em redação, eu acho que tem algumas referências que são super importantes. Assinar a newsletter do Clima Info, acho que eu posso escrever aqui no chat, né? Pode escrever, eu estava escrevendo, mas daí se tu quiser. Assinar a newsletter do Clima Info, acompanhar o site do Direto da Ciência. Acho que são duas referências absolutamente fundamentais para estar por dentro de o que é mais importante na área socioambiental hoje. Podcast eu gostei muito do A Terra é Redonda, da revista Piauí, do Bernardo, que é um jornalista especializado em ciência maravilhoso. Na Terra é Redonda, o Bernardo consegue fazer de uma maneira muito legal um trabalho bastante completo sobre esses temas socioambientais, principalmente os temas mais científicos, né? É um podcast, ele é por temporadas, a primeira temporada já está toda lá disponível nos tocadores de podcast, dá para achar ele pela rádio Piauí, lá da revista Piauí. Podcast também, a Vozes do Planeta, da Paulina Chamorro. O Vozes do Planeta, a Paulina é uma radialista que trabalha com o meio ambiente há muito tempo também, ela traz temas com um olhar muito diversificado, então ela fez uma série sobre mulheres na biodiversidade, então tem algumas coisas assim, inovadoras que a Paulina faz, e a Paulina é maravilhosa, sigam ela nas redes sociais também, eu acho que ela tem um domínio da linguagem digital muito legal, assim, então a maneira como ela conecta o que ela está fazendo no Vozes do Planeta, no Instagram, quando ela faz coisas para National Geographic e tal, ela, sabe, usa os stories para contar a notícia de uma maneira muito legal, assim, acho que ela é a forma como ela usa a linguagem para mim é muito referência, assim. Outras referências que eu tenho não são referências em português, então também não sei o quanto não dificulta a vida da galera, né? Eu gosto muito de um canal no YouTube que chama SciShow, e eu acho que a maneira como eles... deixa eu escrever aqui. Mas é isso, né, Gisele? Muitas das melhores fontes estão em inglês, né? O pessoal tem que começar a se acostumar. Então, tem esse desafio, mas assim, acho que o pessoal do SciShow agora, não sei se é com I ou com Y, gente, desculpa. O SciShow, ele traz todos os dias um programa de em torno de 5 a 7 minutos, respondendo para um público jovem, mas não é um público tão jovem quanto o Manual do Mundo, questões sobre ciência, tipo, perguntas sobre ciência. E a maneira como eles fazem a linguagem, o roteiro, a maneira divertida, engajada, muito jovem que eles fazem, assim, eu acho que eu vi poucas coisas na internet com o domínio da linguagem, a facilidade de popularizar a linguagem que eles têm. Então, acho que é uma referência, eu gosto muito deles, eu assisto muito o que eles fazem. O que mais?
eu acho que, assim, já dá bastante trabalho acompanhar esses aí. Eu acompanho muito o podcast da The Economist, principalmente o Intelligence no podcast, e volta e meia eles trazem entrevistas com temas ambientais e assim, te dá uma visão do que está acontecendo no mundo, e não só aqui no Brasil e tal, que a gente acho que é legal para a gente se conectar com o que está acontecendo no planeta. Mas também é em inglês, e é em inglês britânico ainda, né? Que é um pouco mais duro da gente ouvir. É legal perceber essas diferenças também, né? E, bom, nada melhor do que praticar, né? Na adolescência a gente escutava muita música para aprender inglês, agora a gente pode escutar podcasts muito variados. Sim. O YouTube também tem a facilidade de ter a legenda automática e tal, então acho que o YouTube até facilita um pouco a história, né? Certo. É isso. A Pauline colocou ali. Obrigada, Pauline. Legal. Eu acho que sim, tem algumas mulheres muito incríveis trabalhando com comunicação e sustentabilidade. Tem a Paulina, tem a Maura Campanile. Aqui no Rio Grande do Sul, a Silvia Marcuso tem feito toda quinta-feira uma live no Instagram de temas socioambientais. Eu acho que são algumas referências que dá para ir vendo diferentes linguagens, diferentes perspectivas, diferentes temas, né? Então, são as coisas que eu acompanho com mais frequência, né? Mas acho que obrigatório é o Clima Info e o Direto da Ciência, assim. Eu recomendaria assinar agora. Certo. Isso é muito legal para o pessoal começar a ter outras opções, né? Além das que a gente trabalha em aula. Mas, Gisele, bom, pessoal, não sei se vocês têm mais questões, alguma outra pergunta, algum ponto aí, alguma polêmica. Bom, para mim a eterna polêmica é bonito ser sustentável, né? É cool, me promove, né? Enquanto empresa, como empresa, eu acho isso muito chato, porque na prática isso ficou assim, fica para mim, sabe, Gisele? A cada ano, a cada semestre que a gente discute ambiental, me vem essa questão assim, é bonitinho ser sustentável, e na verdade a gente sabe, tu vem aí há 20 anos tratando sobre essas questões, e parece que só agora, é que nem um podcast, né? Só depois que a Globo lançou como um produto, né, top aí, o podcast. Então, isso me irrita um pouco, sabe? Olha, a diferença entre uma empresa comprometida com as questões socioambientais e uma empresa interessada em fazer greenwashing da sua imagem, às vezes ela é difícil de achar, né? Às vezes ela é difícil de pegar. Mas tem formas, assim, eu acho que principalmente para quem está na redação, para quem trabalha com o mundo do jornalismo, uma das formas é o relatório de sustentabilidade. O que a pessoa está dizendo no relatório de sustentabilidade? Isso é importante acompanhar, né? Quais são os indicadores que ela está trazendo, quais são as coisas, porque ali sempre tem pauta. Que o mundo dos relatórios de sustentabilidade é lindo, né? Mas aí você vai pegando, por exemplo, a Vale é uma empresa que tem relatório de sustentabilidade com nota maravilhosa, né? Vejam o que aconteceu nos municípios em que ela tem aquele problema com as barragens, né? Então, mas para ser um pouco de advogado, assim, eu acho que é fácil a gente... É claro que as empresas não são santas, mas também é fácil para quem está no movimento ambientalista querer que as empresas virem ONG. E não dá, entendeu? As empresas realmente têm uma outra lógica. A minha empresa tem propósito de dar lucro. Eu sou .com, eu tenho uma empresa, eu quero ter lucro, eu quero poder ter dinheiro para investir em aumentar a minha empresa, aumentar a minha qualidade de vida, etc., coisas assim. Eu acho que o que nos ajuda a acompanhar as empresas é ver a capacidade das empresas de fazer o que a gente chama em relações públicas de walk the talk. Entre o que a empresa fala e o que a empresa faz, você consegue monitorar as coisas. Então, coisas como, por exemplo, o que está no relatório de sustentabilidade da empresa e o que eu vejo na prática indo visitar a empresa ou acompanhando as suas coisas. Assim, o que é conversa mole e o que realmente é transformação.
O que os números me dizem sobre o quanto essa empresa realmente está adotando práticas mais sustentáveis, reduzindo o consumo de materiais, reduzindo o consumo de energia elétrica, reduzindo o consumo de água, reduzindo a sua pegada de solo, ou seja, quanto de área ela ocupa para fazer o que ela faz, ou etc. Outra coisa que eu acho que é importante ver nas empresas é em que lugar no board de diretores da empresa, principalmente as grandes empresas, né, ocupa o gerente de sustentabilidade, entendeu? Quão perto ele está do CEO da empresa. Que quanto mais perto ele estiver do CEO da empresa, ou quanto mais o CEO da empresa estiver preocupado, estiver atento a questões socioambientais, é um bom indicador de que essa empresa realmente vai transformar suas práticas em direção a práticas que sejam mais sustentáveis. Tudo que a gente faz no planeta tem impacto. Tudo. Não existe empresa sem impacto, não existe produção sem impacto, não existe consumo sem impacto. O que a gente precisa é conseguir ter uma sociedade suficientemente bem informada e esclarecida, de maneira que a gente consiga escolher coletivamente que impactos a gente quer assumir e como a gente vai remediar eles. E essa discussão tem que incluir as empresas, não dá para não incluir as empresas. Não sei se eu te respondi. Olha, é uma coisa que ainda se arrasta, né? Porque as coisas, por um lado, são necessárias, mas por outro, elas são uma fachada bonita, né? É interessante isso. Como nem se todo você mundo tá vê a questão dos pesticidas em geral, herbicidas, fungicidas, herbicidas, ou enfim, dos agrotóxicos de um modo geral, a gente tem um conjunto de grandes empresas que não são brasileiras, Syngenta, Bayer, enfim, todas as grandes empresas não são brasileiras, ou seja, são empresas que são americanas, acho que, eu não sei se todas elas são americanas, são europeias, ou alguma Sim. delas é americana, que nos seus países de origem tem níveis de exigência e uma lista de proibição de substâncias e de quantidades e de tipos de culturas em que as substâncias podem ser utilizadas, que é infinitamente mais rigorosa do que a que nós temos no Brasil. Então, você tem a mesma empresa que está preocupada com sustentabilidade e que tem um lindo relatório de sustentabilidade, mas que está mandando ver na venda de produtos que nos seus países de origem são proibidos nos países de terceiro mundo. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso é sul global. A gente está falando da mesma coisa acontece nos países asiáticos e nos países africanos e no resto da América Latina como um todo. Então, esse é um ponto que a gente precisa cobrar dessas empresas. Tipo assim, vem cá, Baia, senta aqui do meu lado e me explica por que tal produto você não é proibido na Europa, você está vendendo no resto do planeta. Exatamente. Qual é a diferença? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa conseguir, a Bayer alemã, isso. Mas, ao mesmo tempo, você precisa conseguir trazer essas pessoas para a mesa de discussão e negociar transições. Acho que, para mim, isso é muito uma discussão do que acontece com relação ao desmatamento na Amazônia. Tem muitas organizações que trabalham com desmatamento na Amazônia que não querem sentar e conversar com grandes proprietários. Porque, em geral, os maiores índices de desmatamento, de irregularidades de trabalho escravo, de desmatamento ilegal, etc., são Mas como que a gente faz para parar o desmatamento da Amazônia sem conversar com eles? Como que a gente faz sem trazer eles para a mesa de discussão? Como que a gente faz sem dizer para eles assim, olha, não é que a gente não queira que vocês produzam gado, é que a gente quer que vocês produzam gado de uma maneira tecnologicamente mais avançada nas áreas degradadas que já existem. Então, não dá para não ter diálogo. É claro que ele é sempre um diálogo delicado e que muitas vezes quem está na área socioambiental acaba sendo o sapo carregando o escorpião, para não ter diálogo. Sem diálogo, a gente não vai construir um planeta sustentável. Certo. Bom, não sei se mais alguém tem alguma questão, mas para mim, Gisele, um último ponto, assim, que inclusive acho que dialoga também com outra coisa que tu falou, né, sobre o quanto a economia... bom, tudo está interligado, mas sim, falar de ambiente é falar de economia. E outra questão que é bem atual, que é uma problemática que se instala e que com frequência a gente está tendo aí em forma de notícias avassaladoras, é o quanto o governamental, né, o quanto a política
ela influencia, sim, na questão do sustentável, da sustentabilidade, da viabilidade da vida, né, de uma população inteira, de um país inteiro. Eu não sei como tu vê, Gisele, em face dos panoramas políticos, dos governos que nós viemos tendo ao longo desses últimos 20 anos em que tu está envolvida com a questão ambiental, como tu vê a influência dessas diferentes posturas, dessa permissividade ou não, né, desses governos ter reflexos na questão ambiental? E tu diz que me ama, né, Carla? Ah, Gisele, é que nós justamente, nós estamos falando de dados, né, Gisele, aí que está, né, não é ideológico, é dado, Sim, né? sim. Olha, vamos lá. A gente vem de uma situação, eu acho que desde a Constituição de 80, na verdade antes da Constituição de 88, assim, acho que vamos olhar para os números, assim, o Código Florestal Brasileiro, o primeiro Código Florestal Brasileiro, ou seja, a primeira legislação brasileira que determinou quais eram os limites da conversão de vegetação nativa em solo para produção agropecuária, é de 1937. Então, guardem essa informação, ela é super relevante. Então, em 1937, a gente tem a primeira legislação no país regulando a conversão de área nativa para agropecuária. Porque naquela época, no final da década de 30, já se tinha uma preocupação com a qualidade da água nos lugares onde você tinha, por exemplo, a lavoura cafeeira em São Paulo crescendo, já dava para perceber impactos. Tá? Então, por que eu trago isso? Porque essa é a informação fundamental para a gente tirar do campo político o Fla-Flu que se instalou nos anos mais recentes. Tá? O segundo código, a revisão desse código florestal é de 65. Em 1965, a gente estava no meio da ditadura militar, da sangrenta ditadura militar do país. E em 1965, os generais que estavam tomando conta do país revisaram o Código Florestal e inclusive colocaram no Código Florestal coisas que estiveram valendo até 2012 e que eram bastante arrojadas e sofisticadas, que é a área de preservação permanente e a reserva legal. Bom, tem coisas, todo documento legal, ele precisa ir se adaptando aos tempos. Não é a primeira legislação ambiental, Carla, é o primeiro Código Florestal. Tem coisas relacionadas à proteção das águas de antes de 37, mas aí eu não me lembro especificamente as datas. Mas tá, isso é preciosismo, não faz diferença. Então, isso para a gente pensar, assim, o Código de 65 é um código que determinou essas questões de quantidade de vegetação nativa que precisa ter em torno dos rios, quantidade de reserva legal, ou seja, de nativa que precisa ser conservada dentro das propriedades rurais. É claro que todo instrumento legal precisa ir se adaptando conforme a sociedade evolui e os problemas vão se modificando. Vide, por exemplo, alterações no Código Civil que trouxeram avanços para a condição feminina, por exemplo. Isso é positivo. Então, mudar a legislação em si não é ruim. Em 2012, a gente teve a revisão do Código Florestal para a lei florestal que hoje está em voga. Só que o que aconteceu em 2012? Em 2012 a gente tem uma revisão da lei florestal que levou 10 anos sendo discutida, em que esticou a corda naquilo que ficou conhecido e que se tornou assim um lugar comum, que é da oposição entre ruralistas e ambientalistas. E a origem disso, ela é uma disputa principalmente pelo bioma da Amazônia, mas também pelo Cerrado, porque hoje o Brasil tem capacidade de expansão da sua fronteira agrícola, é um dos países que ainda tem área de vegetação nativa para converter em mais áreas agricultáveis, mas a gente está numa condição hoje de conhecimento que outros países que abriram mais as suas áreas agricultáveis em séculos anteriores não tinham, que é do impacto que isso tem no planeta. Então a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Então, nos últimos anos, de 2012 para cá, eu acho que a gente está indo ladeira abaixo. Ou seja, o país teve o Código de 37, a revisão do Código em 65, que tornou ele um instrumento mais sofisticado e mais interessante. A gente tem a Constituição Cidadã de 88, que tem um artigo inteiro sobre meio ambiente, em que fala que o meio ambiente é responsabilidade de todos, é uma responsabilidade comum e compartilhada. E a gente tem ali uma sofisticação da legislação brasileira, ou seja, de colocar um regramento
a produção e a expansão agrícola e a própria expansão das cidades de muita qualidade no país. De 2012 para cá, a gente está indo ladeira abaixo. E a tensão, ela é uma tensão principalmente sobre uma necessidade destruidora de produção econômica que não pensa no amanhã e que, inclusive, não pensa em si mesmo. Assim, eu estou falando do Código Florestal, que é o que eu mais conheço, mas tem várias outras legislações que estão em disputa que tem a ver com um setor, uma parte dos setores produtivos envolvidos, que eles querem o maior lucro possível o mais rapidamente. São setores que não estão pensando nem na sustentação do seu negócio a longo prazo. Porque acontece o que aconteceu com a exploração da araucária no sul, entendeu? A exploração da madeira araucária no sul foi tão intensa e foi tão predatória que hoje ninguém mais consegue viver de produção florestal com araucária. Se não tivesse sido predatória, talvez a gente tivesse uma indústria madeireira mais sustentável na região sul do Brasil. Mas a gente não tem indústria madeireira na região sul do Brasil porque a gente literalmente botou tudo abaixo. Então, as legislações e o poder público ele é importante para conseguir fazer essa regulação, para conseguir fazer essa mediação entre quem quer a natureza mais defendida pelo seu valor em si e quem precisa, enfim, quem quer, quem deseja, quem tem o drive de produzir economicamente, desenvolvimento econômico. O poder público ele tem que conseguir fazer a mediação entre esses dois e deixar os dois um pouquinho infelizes. Se uma das duas estiver muito contente, alguma coisa está errada. Tipo assim, então, se o setor econômico estiver super feliz, alguma coisa está errada. Se os ambientalistas estiverem absolutamente felizes, também alguma coisa está errada. Porque você não tem desenvolvimento sem considerar todos os atores envolvidos. Estudo que não tá ruim, vai piorar. E aí a gente nunca viveu um cenário político de desmantelamento das políticas ambientais tão intenso como nós estamos vivendo nos últimos 2 anos. Então, assim, tipo, o grau de negligência com a política ambiental e a quantidade de vezes em que o governo federal tem dado sinais muito fortes para quem pratica atividades ilegais, de que toda atividade legal será perdoada desde que ela dê lucro para alguém, nunca foi visto, é escandaloso e precisa acabar. Bom, com essa fala de impacto, eu acho que estamos nos encaminhando já, né, Bebeto? Sim. Não dá nem para desejar uma boa noite, né? Obrigado. Como é que é? Você nos deixou um pouquinho mais infelizes, mas foi muito bom. Poxa. Manda a conta do Rivotril aí. Mais ou menos por aí. A gente já numa pandemia aí. Agradecemos, Gisele. Encerramos com chave de ouro, porque a gente conseguiu, com essa tua fala de hoje, fechar toda essa nossa trajetória. Foram 16 encontros, né, dos quais a gente teve a oportunidade de as mais variadas formas de comunicação, e eu acho que cada vez mais ficou destacado a importância do papel da comunicação e né, que os profissionais se deem conta do que eles têm para desempenhar daqui para frente, essa gurizada que ficou aqui até agora. Então, agradecer a ti, a Carla, que insistiu bastante, né? Sei que eu te incomodei também, né? Toda hora eu estava te mandando mensagem no WhatsApp. E ali no início, Gisele, que tu viu, tu disse assim, estão falando de mim, mas digo, é a Gisele, Bebeto, vamos ter que segurar ela. Falou com ela o dia inteiro. Agradecer aos alunos. Eu agradeço. Todos, agradecer aos professores que estavam aqui até agora, agradecer quem está desde o primeiro dia, quem chegou agora, teve alguns que tiveram que sair antes. Acho que foi um fórum assim de exceção. Tudo, porque a gente teve a oportunidade de conversar contigo e tu não precisou ser de São Paulo, né? A gente tem que pensar nisso também, né? O que nos possibilitou. Seria um pouco mais difícil te trazer até aqui, ficar um dia fora, para falar 1 hora e pouco, né? É um deslocamento bastante longo. Ó, pessoal, agradecendo aqui a Rosana, nossa colega, muito obrigada. Obrigada por estar conosco. O Pedro Schroeder Machado, muito obrigado. A Sibila, muito obrigada pela fala. Tá conseguindo pegar aí, né, Gi? Tô sim, tô vendo aqui. Eu agradeço muito. Agradeço o convite.
quando começou o processo do convite, eu estava ainda muito enrolada atendendo a imprensa com as queimadas. Graças a Deus começou a chover, agora eu estou conseguindo viver uma vida mais normal. Então, desculpa por demorar a responder antes. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando. É sempre um prazer. Para quem quiser, talvez, acompanhar um pouco mais do que eu faço profissionalmente, eu recomendo que me sigam no Twitter, que é onde eu estou mais onde eu sou. Instagram é mais para a família. Sim, e para os drinks, né, Gi? E para os drinks. Mas antes de encerrar, a Gisele e eu, né, Gisele, nós temos uma história, as Crazy Lady Cats, né? Foi assim que a gente se conheceu em Porto Alegre. A culpa da Carlinha ter virado Crazy Cat Lady é minha, tá? Ter rinite, não sei o quê. Então, o desejo de ter gatos na vida, né? Certo. Obrigado, então, a todos. Vamos descansar, que hoje a gente começou cedo, 8h30 da manhã, né? Uma boa noite a todo mundo, bom final de semana. Quem tem aula comigo amanhã, né, Malu? 9h30 temos aula. Que a vida continua. Certo. Obrigado, Leandro. Obrigado, muito obrigada. Laura, Malu, Beatriz. Quem mais está aqui? A Manu, a Cláudia, o Gianmarco, o Thales, Sibila, Rosana, Pauline, todos os colegas. Uma boa noite a todos. Beijos, boa noite. Beijos, boa noite. Boa noite, boa noite. Até segunda, Bebeto. Até segunda, guri. Vou se ligar aqui.